forma, no outro corpo, né? Mas pelo menos por agora vou tentar resumir um pouquinho. Nós lemos na Bíblia 2 livros, o livro de Gênesis e o livro de Hebreus. Gênesis é um livro semente. Santo Brana disse, se você quer pregar uma doutrina, você deve começar em Gênesis. Toda a doutrina tem que ter um fundamento na palavra. Você não pode formar uma doutrina isolando uma citação. Não cremos nessas coisas. Nós cremos que qualquer doutrina tem que ter a sua base lá em Gênesis. E nós vimos que em Gênesis Deus deu ao homem uma aliança. Essa aliança era a aliança condicional. A aliança condicional é uma aliança que Deus dá com condição. E quando Deus deu aquela aliança ao homem com condição, o homem, no primeiro teste, o homem falhou. Quando o homem falhou, o homem introduziu o pecado. Quando o homem introduziu o pecado na raça humana, Deus desceu sobre a terra para poder continuar o seu programa com Adão. Só que Adão já não estava na mesma harmonia. Adão saiu da frequência com Deus. Santo Brana disse, quando Deus desceu para procurar Adão, não é que Deus não sabia onde Adão está. Não. Porque o Senhor é omnisciente. Ele sabe todas as coisas. O problema era que Adão já não estava na dimensão espiritual. Porque a adoração ou a pregação é levar a congregação a entrar em espírito. Amém. É assim que Jesus disse, o Pai não busca só adoradores. Não. Mas Ele busca verdadeiros adoradores, que o adoram em espírito e em verdade. Quando Deus desceu no lugar de encontro entre Ele e Adão, que era nas atmosferas celestial, Deus não encontrou Adão lá naquele momento. Então Deus começou a procurar Adão. Santo Brana disse, Deus encontrou Adão escondido, mas Adão estava coberto de folha de figueira. Folha de figueira é uma religião. Amém. William Branham me disse, a religião que Adão começou não levava o adorador a adorar em espírito. Deus encontrou Adão na religião. Amém. Adão estava sempre na religião. Só que aquela religião era diferente da religião. Amém. Que Deus estabeleceu no 7º dia. Porque Adão foi criado no 6º dia. No 7º dia havia uma religião. Aquela religião era a religião do Elohim, ele mesmo. Amém. Ele desceu e encontrou que a igreja. Amém. Amém. Eu quero ouvir amém para me avançar. Ele desceu e encontrou Adão. Adão abraçou nova religião. Quer dizer, abraçou uma nova crença. Uma nova fé. Essa nova fé era religião. Só que essa religião era cobertura. Cobertura é algo que te esconde. Não te apaga. Não te exclui. Ele te cobre. Se algo te cobre, você pode a qualquer altura sair fora. Na gíria, ouve-se dizer, vamos colocar irmão fora do sangue. Quer dizer, um irmão para ser colocado fora do sangue, tem que ser coberto pelo sangue. Ok. Quer dizer, o sangue não lhe elimina. O sangue lhe cobre. Uma cobertura. Então, quando Deus desceu, Ele procurou Adão. Adão, onde você está? Adão respondeu,
voz. Adão fugiu à voz de Deus. Adão não fugiu pregação da serpente ou da Eva. Adão abraçou uma doutrina que não cria na voz de Deus. A voz de Deus, amém, começou a ser problema. Adão deixou de crer na voz de Deus. Em Apocalipse capítulo 1, uma voz gritou: João, sobe aqui. A Bíblia declara: eu, João, virei para ver a voz que falava comigo. William Branham diz: a voz é o homem. Amém. João não virou para ver ventania. Ele virou para ver o homem. Porque, amém, Adão fugiu o homem. Amém. Adão fugiu William Branham. A empresa que imprime as brochuras, nome da empresa é Gravação à Voz de Deus. Irmão José convida a igreja todos os domingos para ouvir a voz de Deus. Não existe diferença entre a voz e a pessoa. Amém. Mas você tem que ser águia para entender a linguagem do irmão José. Oh não, ele não crê que Branham é Deus, mas ele crê que a voz de Branham é a voz de Deus. Quem é teu doutor? Quem te pregou? Que te ensinou que a pessoa é diferente da voz dele. Você pode não entrar no culto, lá fora, vai ouvir pregação. Vai saber a diferença, que se a voz do irmão é você. É a voz do irmão Michel. Pela voz se reconhece a pessoa. A voz de Deus, William Branham é Deus. Ele não pode ter voz de Deus e ser outra pessoa. Isso é confusão. É confusão. Tem coisas que temos que começar a corrigir. Porque as pessoas estão a pregar coisas que não estão a entender. Olha a voz de Deus, mas não é Deus. Confusão. Saca Madesso, merci. Saca Madesso. Como é que você pode crer que a voz nas fitas é voz de Deus, mas não crê que Branham é Deus? Você está fumando de amba? Para pregar confusão. Amém. Adão fugiu a voz de Deus. Deus não tem muitas vozes. Não. Deus só tem uma única voz. Ela até pode mudar de cara, mas a voz permanece a mesma voz. João 5. Jesus disse: vocês não conhecem nem o parecer de Deus, nem ouviram a sua voz. Amém. Por isso deve começar a parar de ouvir confusão. A pregação que é confusão. Oh não, Branham é a voz de Deus. Ele não é Deus. Tem que aumentar a peça na cabeça desse pregador. Amém. Adão fugiu
a voz de Deus. E o pregador, quando lê isso, ele pensa que não havia... Adão, onde estás? Carnal, isso é carnal. A voz é um homem, uma pessoa. Adão se escondeu noutra doutrina. Porque Santo Brano diz que a folha de figueira é religião. Le feuilles de figueira, c'est la religião. É religião. Só que aquela religião, aquela fé, não cria, mas ouve Deus falar. Era doutrina estranha. Por isso é sempre estranha. Crer que Brano é Deus. Será sempre estranho. Amém? Deus desceu. Ouçam muito bem. Porque a primeira aliança foi quebrada. Que ele estabeleceu para viver eternamente. Tem que fazer isso. O homem... Não tem toalha, irmãos? Ok. A primeira religião, o homem rejeitou a primeira aliança. Então Deus olhou o homem, começou o julgamento. Só conhece a história, vou passar rápido. Então, a folha de figueira não tem sangue. A folha de figueira é a religião que seca na presença do sol. Amém. A folha de figueira, quando o sol sair, essa religião tem que secar. Amém. E Malaquias 4 promete: eis que um dia virá e o sol, amém, o sol da justiça vai vir e a cura divina estará nas suas asas. Quando o sol desce, a religião da figueira seca. Primeiro cumprimento de Malaquias 4 era em Gênesis, quando o sol desceu, a religião de Adão secou. Amém. Amém. A religião do Adão secou. Então o sol, sim. Quando algo seca, é porque já não tem lá a vida. Amém. Amém. Não tem vida. Amém. Eu chamo Adão, vence. Quem te mandou fazer isso? Explicação começou. Amém. Não, Ibrahim disse, o homem nunca aceita culpa. Ele sempre aponta alguém que não. Fulano é culpado. Fulano é culpado. Quem te mandou fazer isso? A mulher que me deste. Eva, quem te mandou fazer isso? A serpente me seduziu. Serpente, como fizeste isso? Ouçam atentamente. Como fizeste isso? Santo Brano disse que a serpente era uma pessoa. Só que no lugar da alma não tinha lá teofania. Deus não soprou fôlego de vida na serpente. Quando a Bíblia diz fôlego de vida, param de pensar que é vento. Isso é concepção de gente que não tem a palavra. Que não, Deus pegou Adão e ele soprou. Ele também imagina, Deus fez assim. Isso é carnal, isso é charnel. Gênesis é livro de símbolo, Apocalipse é a mesma coisa. Quando Deus soprou, eu já mandei isso no irmão Telo também. Quer dizer, concepção carnal tem que tirar. Quando Deus disse soprou, não seja Quando Deus falou árvore da vida, não falou abacateira. Quando Deus falou água viva, não falou do rio Calumbo. Quando Jesus disse eu sou pão da vida, ele não era pão que tinha miolo lá dentro, que aqueceram na padaria. Quando a Bíblia fala Nova Jerusalém que desce do céu, a cidade de Deus, para de pensar que é cidade ou sequele quilombo. Aprendam já isso. Toda cidade é nome de alguém. Amém.
Angola é nome da rainha Angola Quiluange. Só acrescentaram A para ficar Angola. Mas senão Angola é nome de alguém. A Jerusalém atual, que está lá, era nome de Jacó. Anjo apareceu a Jacó, lhe disse: teu nome não será mais Jacó, teu nome será Israel. E aquele país tomou o nome de Israel. Amém. A nova Jerusalém, em Apocalipse está dito: aquele que vencer, lhe farei conhecer o nome do meu Deus, nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém. Quer dizer, e o meu novo nome. Quer dizer, a nova Jerusalém tem um nome. E o anjo disse que vou revelar aquele que vencer. Quer dizer, se você vencer, você vai conhecer o nome da nova Jerusalém. Amém. Mas o carnal, amém. O carnal, ele quando lê, ele crê que aquela cidade é a nova Jerusalém. Não. A nova Jerusalém tem um nome. Apocalipse diz: aquele que vencer, lhe darei a conhecer o nome da nova Jerusalém. Amém. Tem que pregar bem. Tem que ficar atento para não abraçar confusão. Agora, qual é essa nova Jerusalém? Qual é o nome da nova Jerusalém? Porque a Bíblia já disse que Deus não mora em casa feita por mão de homem. A Bíblia já disse que Deus não mora numa casa de 4 paredes. Mas a Bíblia diz que a nova Jerusalém, as ruas são de ouro. Amém. E William Branham me disse: ouro representa divindade. Amém. Até os magos, quando foram para poder dar sacrifício ou oferta, levaram ouro. Apocalipse também é um livro de símbolo. Quando você vê ouro em Apocalipse, não imagina fio de ouro ou a aliança de ouro, não. Ouro é a divindade. Só que essa divindade, amém. Avança, Pai. Essa divindade está nas ruas, dentro e fora. Quer dizer, dentro tem a divindade, fora tem divindade. Amém. E é uma cidade feita por mão de homem. Em outros termos, uma cidade limpa, que não tem nem impureza, nem nada semelhante. Amém. E o anjo disse devagarinho a William Branham: nunca beba, nunca fume, porque terás uma obra a fazer quando você ficar grande. William Branham me disse: era um novo templo. Amém. Uma nova habitação. A nova Jerusalém é William Marion Branham. A cidade celestial que desce do céu e se pousa sobre a terra. Pastor, a Bíblia declara que nós entraremos e viveremos na Nova Jerusalém. Amém? Antes de eu nascer, eu estava onde? No meu pai. Antes de eu nascer, eu estava no meu pai. Só que eu não tinha consciência. Amém. Antes de eu nascer, eu estava no meu pai. Oh, para ti, estar no teu pai não é problema. Mas estar em Brana é problema. É? Quer dizer, estar no teu pai não é problema. Amém. Mas estar em Brana é problema.
vamos entrar em Brana. Leia na mensagem, envergonhando-se dele. Parágrafo 35. Brana disse: os anjos desceram e entraram em mim. Até anjos. Mwanzelu. Acho que é isso, Mwanzelu. Anjos entraram em Brana. Não é problema. Você crê que Brana não é Deus, mas Deus entrava em Brana. Quer dizer, até Deus estava em Brana. Segundo você. Okay. E eu, se eu entrar também em Brana, é problema. A Nova Jerusalém em Brana. Nós vamos entrar em Brana. Se você aceita ou não, vai entrar em Brana. Para de crer, fazer plano ou não quando está na Nova Jerusalém. Isso é carnal. A cidade é um homem. Até a pouco, está na Bíblia. A Bíblia declara: aquela cidade tinha medida de um homem. Está na Bíblia. Medida de um anjo, uma coisa assim do gênero. Do mesmo jeito que antes de eu estar aqui, eu estava no meu Pai, é assim que nós também, antes de estarmos aqui, estávamos em Deus. Está entendendo? Brana disse: aquele que não veio de lá, não vai lá. Porque a ida na glória é o regresso de onde nós saímos. Você saiu do teu pai, vais voltar no teu pai. Nós saímos de Brana e vamos voltar em Brana. É isso aí. Esse é o único nome. O nome do meu Deus, da cidade do meu Deus e o meu novo nome. Não há 3 nomes, é só um. Amém. O nome da pessoa ficou o nome da cidade e ficou o nome de Deus. É só uma coisa. É Brana. Acabou. Acabou. Amém. Voltamos em Gênesis. Adão, por que fizeste isso? Serpente. Mensagem gloriosa. A mulher. Um pregador disse assim: pastor, mas você não dá a fazer debate contigo. Você não inventa a citação, você tem mesmo citação. Eu disse: eu não falo coisa que não está escrito. Eu tenho escrito. Ouçam atentamente. A serpente. Esqueça jiboia. Não é jiboia aqui. Não é. Serpente não é cobra. Quando estou a falar de serpente, esqueça ainda aquela imagem de cobra que rasteja. Não. A Bíblia declara que a serpente era o animal mais astuto do campo. Até o homem é um animal. Está na escola isso, aprendemos na escola. Que o homem é um animal racional. Os outros são animais irracionais. Só que a serpente refletia. Brana disse que ele tinha 2 metros. Tinha tamanho do Saul, o antigo rei de Israel. Era bonito, irmão de músculo, broto, como dizem na gíria angolana. Um grande reverendo que tinha postura de pastor. É isso. Nós que não temos cara de pastor, é difícil. Muito difícil. Vou te falar, eu sei o que eu passo quando vou na reunião de pastores. Depois me viram com uma risca aqui.
Pastor que mete risca. Eu disse, papai, eu não faço nada. Peguei 5 citações. Brana disse que Jesus metia risca. Está aqui. Disse, tem 5 citações. Anjo do Senhor que via falar com Brana tinha risco. Mas, pai, Brana disse, irmão fulano me imitou, meteu risco. Tá, 5. Então, qual é o problema dessa risco aqui? Isso não é pecado. Disse, pastor, deixa as coisas. Não, mas... Não, o vosso problema é querer vender aparência. Tem que ver que não, pastor. Eu não gosto de hipocrisia. Deixa-me ser normal. Deixa-me ser normal. Deixa eu viver a palavra, mas não fabrica santidade. Não queremos fabricar santidade. Não. Pastor tem que cortar cabelo todo. Esqueça isso. Obedeça. São aparências. São aparências. Tem que ter barriga. Eu que não tenho barriga. Tem que não sei. Estão a sofrer. Estou a te falar. Já fui numa reunião, parentes, aqui no Calemba 2. Era convenção. Eu só tinha lá papás. Hora de se apresentar. Chamaram todos. Mas eu, como não tinha mesmo casaco, meti minha calça jeans, minha Lacosta. Levantei para ir também saudar. Quando todos saudaram, na minha vez receberam o microfone. Assim ao público. Você também é pastor? Eu disse, não, sou pastor. Pastor assim. E eu era mais pequeno ainda. Assim como, pai? Assim. Assim como? Vem saudar rápido, faz rápido. Irmão, deixa só, não vou mais saudar. Não, vem saudar, vem. Fala. Eu assim, Evans é meu nome, Viu do Zango. Ok, Deus abençoe. Por quê? Não tem aparência de pastor. Brana também não tem. Brana me dizia, não tem aparência de pregador. O problema não é a aparência. Como disse o irmão, Brana, foi também o poema que a irmã Joelma recitou aqui. Brana, aparentemente não tem aparência de pregador. Ele dá só púlpito. Dá só púlpito. Vais gostar. Amém? A serpente tinha aparência. Grande aparência. Quer dizer, você olhou, sim senhor. Esse mesmo aqui é o reverendo. Quer dizer, é o tal que tem a palavra. Foi pregar a Eva. Eva creu. Ouça muito bem. Essa serpente não é, atenção, não é cobra ou jiboia. Não. Era um homem. Só que o nome dele é serpente. O nome de natureza é serpente. Então, ouçam. Deus quando desceu, ele perguntou no Adão, quem te mandou fazer isso? Adão respondeu. Ele perguntou na Eva, quem te mandou fazer isso? A Eva disse a serpente. Deus chama a serpente, vem cá. Quando ele chama a serpente, Deus começa a ter conversa com a serpente. Na pregação, o doutor Moisés, parágrafo 33, ouçam. Tudo que estava na serpente, tudo tratava-se de Jesus Cristo. Ponto. Ouça ele bem. Ouça. Ouça. Tudo que estava na serpente tratava-se de Jesus Cristo. Pastor, qual serpente? Serpente de Moisés. Vamos ler. Ouçam. A serpente, para começar, lá do Éden, a serpente as pernas foram tiradas. Entenderam? A serpente representava Jesus Cristo. Qual serpente? Aquela serpente do Éden, está aqui. Que as pernas foram tiradas. Amém. É ali onde a mensagem vai tornar difícil.
Não sou eu, hein? Branham é que está a dizer a serpente do Éden representa Jesus. Aquela serpente, ele insiste, aquela serpente cujas pernas foram tiradas. Antes da serpente lhe tirarem as pernas, falou. Falou com Eva. Amém? A mulher é a igreja. Amém? É uma igreja. Uma igreja que adora a serpente. Vamos indo assim devagar. Avança, pai, avança. Essa ainda é brana. Ainda é brana. Oh, glória. Estamos de acordo? Estamos de acordo? Que a serpente do Éden representa Jesus Cristo. Qual serpente? Aquela que as pernas foram tiradas. Isso é Santo Brana. Eu não discuto com Brana. Eu, quando é Brana que fala, mesmo que eu não entendi, mesmo que aquilo é contra tudo que eu aprendi, mas como é Brana, zenga mambo. É só ainda amém. Agora, Brana me disse na pregação, se não estou errado, o Espírito de verdade, ele disse assim, não discutam comigo. Discuta com a tua Bíblia, com a história, mas não discuta comigo. Não se discute com Brana. Ele já disse que aquela serpente, que as pernas foram tiradas, representa Jesus. Quer dizer, em outros termos, ou não até em outros termos, mas é isso. A serpente que seduziu Eva. Até aí, estamos aí? Vão entender depois. Por que Deus não perguntou na serpente? Deus é um mistério. Deus é um mistério. Deus não perguntou. Desliga no telefone. Desliga no telefone. Estamos no voo. No voo não se liga o telefone. A serpente cujas pernas foram tiradas no Éden falava de Jesus. Deus olhou Adão. Adão com folha de figueira. Uma religião. Deus viu. Deus pega um cordeiro. Agora vou dar pergunta aqui. Se a serpente já representava Jesus, o cordeiro representava quem? Eram duas coisas. Um representa Jesus. O outro representa quem? Leitores da mensagem. Vocês que andam a ouvir fitas no YouTube não se inscrevem. Equação. Uma pregação postamos no YouTube. Depois de 2 horas já tem 20 e tal visualização. A serpente é Jesus, segundo Brana. O cordeiro é quem? É. Vamos. Ouçam atentamente a mensagem. Vamos chegar muito longe às vezes. E eu não invento coisas, são coisas que estão na mensagem. Amém. Deus olhou na serpente. Ele pronunciou um julgamento na serpente. Do mesmo jeito que ele pronunciou julgamento no Adão, disse: a terra produzirá espinho,
do teu suor comerás todo o dia da tua vida. Virou na Eva. Com dor terás filho. Mulher não sofria dor de parto, mas por causa do pecado, Deus deu isso na mulher. Vai te dar dor de parto. E o teu marido vai te dominar. Amém? Amém. Creram na pregação da serpente. Adão e Eva. Mensagem é complicada. Mensagem é pesado. Pesado. Adão creu na mensagem de Jesus. Deus desceu. A boa fé, a boa crença, a boa doutrina. Já deixaste? Foste abraçar o evangelho da serpente e começaram a vossa religião de folha de figueira. Porque toda religião tem Deus. O budismo adora Buda. Não existe religião que não tem Deus. E já lemos aqui muitas vezes que todas as igrejas do mundo adoram Satanás. Já lemos aqui. Essas religiões do mundo são as religiões cristãs. Papá Kaumba adora Satanás. Testemunha de Jeová adora Satanás. Na Pentecostal adora Satanás. Só que eles não vão aceitar. Mas a palavra tem sempre razão. E a serpente do Éden representava Jesus. Amém. Então Deus olha na serpente. E disse ao Senhor na serpente. Nossa. Quem criou a serpente? É Deus, não? De todas as criaturas, a serpente era um. De todos os anjos. De todos os anjos. Lucifer era. De todos os animais, a serpente era. A mensagem não se contradiz. A mensagem é gloriosa. Não, espera. Vamos devagar. Brana disse, prega nos tipos e não vai se enganar. Tipo, não falham. Não falham. E disse ao Senhor a serpente, portanto fizeste isso, maldito serás, mais que toda besta e mais que todos os animais do campo. 2 pontos. Sobre o teu ventre andarás, e pó comerás todos os dias da tua vida. Deus para então só já ali. Deus não parou. Avançou. E porém inimizade. Ouça. Entre ti e a mulher. E entre a tua semente e a semente da mulher. Esta quem? A semente da mulher
te ferirá o calcanhar. E tu lhe ferirá, não, esta te ferirá a cabeça. Tenho que me corrigir, irmãos. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Amém. É ali onde começa a história do serpente ferida, da serpente ferida. A mensagem famosa, le serpent écrasé. Oh não, se você ler aquela brochura, você vai deixar de adorar Branham. Porque a serpente é ferida. Vamos ler devagar. O que é isso, a serpente ferida? Le serpent écrasé. Que você quando lê, Branham diz, todos aqueles que me adoram, isso é um erro. É um erro isso. Eu não sou o Cristo. E eu quando verifiquei, eram irmãos nascidos de novo que começaram essa coisa. Que me amam. Enquanto que Jesus disse a Nicodemo, ninguém pode ver o reino se não nascer de novo. Branham me disse, ver é entender. Você não pode entender se você não nascer de novo. Os irmãos nascidos de novo entenderam. Se você não é nascido de novo, não vai entender. Não vai entender. Tem que ir devagar na mensagem. Não pode só correr. Os irmãos nascidos de novo que viram. Amém. Você, como não é nascido de novo, não vai entender. Não vai entender. Vais pensar que isso é brincadeira. Não vai me entender. Isso é para quem nasceu de novo. Branham disse, lhes mandei parar, abrir. Para. Shota aves na boa comida. Shota. Se você parar, todos estão aí. Amém. Deus é quem disse que a semente da mulher esmagará a cabeça da serpente. Amém. Branham veio, pegou a serpente ferida ou esmagada. Em francês está mais claro. Le serpent écrasé. Esmagada mesmo. A serpente esmagada. Amém? Ok. Vou responder a uma pergunta. Quando Deus dá a promessa, essa promessa não é para se cumprir no Gênesis. Não. Depois de ele dar a promessa, Deus começa uma aliança. Aquela aliança que ele começa é a aliança da expiação. Ele pega um cordeiro, um animal. Ele mata o animal. Santo Branham disse, na pregação, a voz de Deus, nesses últimos dias, que todos os animais no mundo falam inglês. Vocês creem nisso? Parágrafo 4. Cão fala inglês. Todos os animais falam inglês. Deus pegou um cordeiro, matou o cordeiro, o sangue do cordeiro foi derramado no chão, pegaram a roupa do cordeiro. Adão. O Senhor é que fez roupa para o Adão. Essa doutrina não é boa, irmão. Vem.
Porque essa seca é quando o sol vem. Mas esta é a doutrina do Elohim. Rana disse, foi numa quinta-feira, às 15 horas, que Deus falava com Adão. Pegou a roupa e lhe meteu. Porque quando você lê que no entardecer, existe antes do culto começar tempo da meditação. Depois, Deus, como respeita a sua palavra, vem mais cedo no culto. Okay. Deus pegou a pele do cordeiro, envoltou ao Adão e a Eva. Lhes fez uma roupa e lhes disse, saiam. Adão saía. Rana disse, caiu chuva naquele dia. Era a natureza que estava a chorar. O nosso chefe já foi. O nosso chefe que nos mandava. Que nos dava tudo. Adão saiu abraçado com a Eva. Amor, vamos. Quem ama suporta. Vamos. Por quê? Deu ouvidos na serpente. Ali começou a doutrina, ou a aliança. Uma outra aliança. De pegar o cordeiro e de poder oferecer para perdão de pecado. Só que aquela oferta do cordeiro não perdoava pecado. Brana disse, calmava a ira de Deus. Deus, quando olhava o sangue, a sua ira abrandava. Ouça muito bem. E era assim. Deus disse, quando alguém pecar, pega um cordeiro. Se não tem dinheiro para pegar cordeiro, pode pegar pomba. Dava-se também pomba. Pode pegar uma pomba e dar o sacrifício. E o adorador chegava no templo. Ele colocava o sacrifício ali. O sacerdote pegava o sacrifício. Ele matava o cordeiro. Colocava as mãos sobre o cordeiro. Ouçam bem. Quando o cordeiro morria, o sangue do cordeiro atingia no adorador. E o adorador saía alegre. Eu pequei, mas eu fui na presença do Senhor. Ofereci um cordeiro e o meu pecado foi perdoado. Essa era uma aliança. Esta aliança tinha um tempo determinado. Por quê? Porque o homem era superior ao animal. Então, não combinava oferecer sangue do cordeiro para poder perdoar o pecado do homem. Amém. Paulo, quando veio, Hebreus capítulo 10, eu vou ler, se não precisam ler isso. Ouçam bem. Hebreus capítulo 10, verso 1, Paulo disse, Hebreus 10, porque a lei, tendo a sombra dos bens futuros, e não a imagem exata das coisas, nunca, pelos mesmos sacrifícios que eles davam, cada ano poderá aperfeiçoar os que se achegam a eles. Quer dizer, aquele sangue de animal que eles levavam não podia aperfeiçoar o adorador. Nesses sacrifícios, cada ano se faz comemoração dos pecados. Quer dizer, o adorador poderia ir dar ovelha como sacrifício, mas o seu pecado não era perdoado, porque o sangue não expiava o pecado. O sangue só cobria o pecado. Paulo depois disse, porque é impossível que o sangue dos touros e dos bodes tira o pecado. Amém. Pelo que, entrando no mundo, diz, sacrifício e oferta não quiseste, Amém. Mas
corpo me preparaste. Ouçam muito bem. Quando Deus notou que a segunda aliança, que era a oferta do sangue de cordeiro, não poderia perdoar o pecado do homem, porque quando o homem morria, aquele sangue lhe impedia para entrar na presença do Senhor. Eles morriam, ouçam aqui, ficam atentos. Iam no paraíso terrestre, paradis. Acho que entendem isso muito bem. Amém. Então, Paulo ao ouvir, ele mostra por que aquilo não perdoava o pecado. Paulo disse que era impossível que o sangue de bode e touro perdoasse o pecado. Por quê? Porque a lei era uma sombra. Amém. Amém. Era uma sombra das coisas vindouras. É isso que lemos, não é? Ok. A lei, sombra dos bens futuros. E não, ouçam bem, e não a imagem exata das coisas. Amém. Tem que seguir aqui muito bem. É muito escorregadinho. O que eles faziam, a oferta que davam, não era a exata coisa. Amém. Ou a imagem exata da coisa. Se eu te pedir para desenhar isso, vais desenhar, mas não será imagem exata. Não será. Será mais ou menos. Por isso Paulo chamou isso de sombra. Então, como a sombra não poderia levar a pessoa na presença do Senhor, Deus manda vir um outro cordeiro. Ouçam aqui muito bem, ouçam muito bem. Esse cordeiro devia vir para poder fazer o quê? Resolver o que o sangue dos animais não poderia resolver. Amém. Voltamos em Gênesis. Ele disse à serpente: porém inimizade entre ti e a semente da mulher. Entre a tua semente e a semente da mulher. A semente da mulher vai te esmagar a cabeça e você lhe ferirás o calcanhar. Na pregação, a semente da serpente. Parágrafo 162. Vamos ler. Amém. Ouça. Santo Brana vai interpretar. Amém. Vou ler em francês e traduzir. Très bien. Muito bem. Alors, então, on va voir si c'est faux ou pas. Veremos se é verdade ou não. Para não me cita a escritura. Je mettrai l'inimitié entre ta semence et la semence de la femme. Porém, inimizade entre a tua semente e a semente da mulher. Brana pergunta: qual? O que? Ele repete: la semence du serpent. A semente da serpente. Ouçam. Elle avait une semence. Ela tinha uma semente. E lui avait une semence. E ele tinha uma semente, a serpente. E il a dit: il te metriera la tête. Ele disse: ele te esmagará a cabeça. Ele te metriera le talon. E ele te ferirá o calcanhar. Ponto. Ao seu intérprete divino. Metrier la
Esmagar, lá, em Gênesis, ça veut dire faire expiação. Quer dizer fazer expiação. Entenderam? Quando ele disse que a semente da mulher esmagará a cabeça da serpente, queria dizer que ela fará expiação. Amém. Esmagar a cabeça da serpente significa fazer expiação. Amém. O que significa esmagar a cabeça da serpente? Vai perguntar. Respondam, irmão. Fazer? Esmagar. Ouça muito bem. Esmagar a cabeça da serpente significa fazer expiação. Porque o homem pecando havia necessidade de fazer expiação do pecado. Então, Deus promete em Gênesis a resposta do problema do pecado, que era de fazer a expiação. Ele usa o termo esmagar a cabeça da serpente. E nós vemos Jesus entrar em cena. Ouçam muito bem. É muito escorregadinho e muita gente como por aqui. Anjo Gabriel apareceu a Maria. Falou com a Maria. Santo Brana disse que ele criou um corpo no ventre da Maria. Corpo nasceu. E Brana chamou aquilo o substituto. É um termo que Brana usou. O substituto. Substituiu quem? O substituto. Então, quando Jesus veio, João Batista no rio pegou Jesus ao lhe batizar. João gritou: esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Amém. Vocês vão notar que o cordeiro mudou de forma. Aquele que oferecia o animal ou dava uma pomba, João Batista estava tentando lhes mostrar que o cordeiro deixara de ser um animal. Estava a fazer um estágio, uma mudança. Só que Deus é perfeito em três. Amém. O primeiro estágio era o animal. O sangue do animal não perdoava o pecado de ninguém. O sangue do animal cobria o pecado. Quando o cordeiro, João Batista apresenta, esse é o cordeiro que tira o pecado do mundo. Mateus seguiu. Simão seguiu. Foram seguindo Jesus. Seguindo Jesus, havia escritura em Deuteronômio. Deuteronômio diz, vou ler isso aqui rápido, vocês não precisam ler isso. Não preparei isso. Ok. Deuteronômio 21. Deixa-me ler isso rápido. É importante porque é um ensinamento. Eu vou ler isso. 21. Verso 22. Quando também alguém for achado
Ouçam. Quando também em alguém houver pecado digno de morte, ouçam. Quando verem em alguém pecado digno de morte e haja de morrer, o pendurarás no madeiro. Tu le pendras sur un bois. E o seu cadáver não permanecerá no madeiro, mas certamente o enterrarás no mesmo dia. Não pode guardar. Não pode lhe guardar nem tampouco. Porque assim não contaminarás a tua terra, que o Senhor, teu Deus, te dá em herança. Quando se achar pecado em alguém e for digno de morrer, essa pessoa tem que ser pendurado. Não é na pedra. Tem que ser pendurado no madeiro. Amém. Tem que pendurar no madeiro. E essa pessoa é maldita. Aleluia. O mesmo Deuteronômio, vão lendo, vão ver. Disse: maldito aquele que será pendurado no madeiro. Objeto de maldição é, em francês é, maudit soit celui qui sera pendu au bois. É Bíblia aí. Amém. Ok. Se achar pecado nele, essa pessoa deve ser maldita. Amém. A manifestação dos filhos de Deus. Aleluia. Parágrafo 91. Podemos ler? Avança, papá. A maldição, a manifestação dos filhos de Deus. Parágrafo 91. Eu vou ler em francês e vou traduzir em português. Eu tenho isso aqui. Vamos ler. Vocês que creem no Santo dos Santos, William Marion Branham. Amém. Ok. Dans le jardin de Gethsemane, no jardim de Gethsemane, l'onction l'a quitté. A unção o deixou. Branham me pergunta: vous savez? Vocês sabem? No jardim de Gethsemane, a unção lhe deixou. Ouçam. Il a dû mourir comme pécheur. Ele teve que morrer como um pecador. Quem? Teve como pecador. Deuteronômio. Se achar pecado em alguém, tem que lhe matar. Tem que lhe pendurar no madeiro. Até aí estamos avançando. Ouçam atentamente. Avança, pai. Amém. Já estamos lá. Amém. Aquele pecado era uma maledição. E realmente
aquele que for achado pecado nele, deve ser pendurado no Calvário, no madeiro. Tem música, sur les bois, je l'aime, parce qu'il m'aima le premier, et a qui m'ont sali, sur les bois du Calvaire. É uma música. Eu amo Jesus, porque Ele me amou primeiro e comprou minha salvação no madeiro do Calvário. É música. O madeiro que a Bíblia fala é madeiro do Calvário. Até ali, estão me entender? Ok. Então, como a questão, irmão, mensagem dura. Mensagem muito dura. Por isso é que muitos não querem crer essas coisas. Porque elas são muito duras. São muito duras. Então, Jesus... Ouçam atentamente. A unção já tinha deixado Jesus no Getsemane. Até que Jesus estava a caminho da cruz, ele já não tinha unção. Estão a entender? Jesus já não tinha unção. Unção acabou. Enquanto que ele foi o cantor, c'est l'onction qui fait la différence. Uma música assim. É, papai? C'est ça, não? A unção é que faz a diferença. É a unção. Quando a unção sai, papai, acabou. Acabou. E Branham justificou por que a unção lhe deixou. Que ele tinha que morrer como pecador. Amém. Okay. Olhavam ele como sendo o cordeiro. E que deveria resolver a equação que deixaram em Gênesis. Que era o quê? Esmagar a semente, a cabeça da serpente. Agora ouçam. Vamos ler. O título da brochura é Aquele dia no Calvário. O que aconteceu? Ce jour-là sur le Calvaire. Vamos ler. Aquele dia no Calvário. Papa Branham. Okay. Parágrafo 64. Será que Jesus, na cruz, esmagou a cabeça da serpente? Antes de avançar, espera. O que significa esmagar a cabeça da serpente? Fazer expiação. Hã? Fazer expiação. Perdoar pecado. Ok. Agora eu pergunto, será que Jesus, na cruz, esmagou a cabeça da serpente? Se ele esmagou, ele fez expiação. Se não esmagou, Jesus não fez expiação. Ce jour-là au Calvaire. Aquele dia no Calvário. Parágrafo 64. Ouçam. Parágrafo 64. Jesus era cordeiro. Que Abel pensava. Que Abel pensava. Aleluia. Quando ele viu, quand il a vu la semence promise de la femme. Jesus era o cordeiro que Abel pensava quando ele viu que viria a semente da mulher. É isso aqui. Tout ce qui avait été prédit, tudo que foi predito,
6 jours lá, naquele dia, se cumpriu. O que foi predito? Vírgula. 6 jours là sur le calvaire. Naquele dia no Calvário. Cela révélait cette chose glorieuse. Isso revelou aquela coisa gloriosa. Vírgula. Sur la croix, sobre a cruz, il a cassé les reins de Satan. Quebrou os rins de Satanás. Pergunta. A semente da mulher fará o quê? Jesus fez que na cruz? Ok, vamos avançar. Parágrafo 46. Parágrafo 46. Na mesma brochura. Ouçam. Dieu a mis entre les mains de l'homme les moyens de retourner à ce qu'il cherchait. Deus deu ao homem a maneira de regressar ao que ele queria. Il n'avait plus à pleurer. O homem não precisava mais chorar. Ouçam. En plus, em seguida, Jésus à la croix. Jesus na cruz a brisé la colonne vertébrale de Satan au calvaire. Quebrou a coluna vertebral de Satanás. Amém. Preto no branco. Quando é Branham, a gente diz... Quer dizer que Jesus na cruz não quebrou, não esmagou a cabeça da serpente. Creem comigo isso? É outra maneira, Jesus na cruz não cumpriu Gênesis 3, que era que? Fazer expiação. Até ali, podemos avançar? Está claro? Bem claríssimo. Quem ficou apanhado? Que Jesus na cruz não esmagou a cabeça da serpente. Amém. O que ele fez? Quebrou o rim. Na coluna vertebral. Ele quebrou a coluna vertebral. Só que não tem nenhuma promessa na palavra que diz que quebrarão a coluna vertebral. Não tem. Aleluia. Está dito que ferirá a cabeça da mulher e aquele serpente vai lhe morder no calcanhar. Amém? Por que então que Jesus na cruz não esmagou a cabeça da serpente? É outra maneira. Por que Jesus na cruz não fez a expiação? Estão a entender? O pecado ainda estava ali. Estão a entender, irmãos? Sangue do Cordeiro não expiou. No Calvário não expiou. Por quê? Aleluia. Escutai-o. Escutai-o. Parágrafo 22. Escutele. 22. Por que Jesus não fez expiação? Nós já vimos que os cordeiros, Paulo disse que não podiam fazer expiação. Porque era sangue de bode e touro. Ouçam. Bom, tudo que Deus fazia aqui para o mundo, no meu ponto de vista, se regressarmos no Antigo Testamento, por um instante, e tomarmos uma passagem curta das Escrituras, antes que possamos terminar com isso, ou
que o Espírito Santo possa fazer penetrar isso em você. Amém. Que o Espírito Santo faça penetrar isso em você. Isso o quê? Que ele vai dizer. No Antigo Testamento, houve representações, houve tipos, houve sombra. Cordeiro era quê? E todo o Antigo Testamento, para vos dizer bem, era sombra do Novo Testamento. Está na Bíblia. Awesome. E tudo que se encontra, tudo, tout ce qui se trouve dans le Deux Testaments est une ombre de séjour. Tudo que está nos dois testamentos é sombra deste dia. Amém. Tudo. Quando se diz tudo, não se tira nada. Amém. Da mesma maneira que o cordeiro animal não poderia tirar pecado, porque era sombra no Antigo Testamento, Jesus no Novo Testamento também era sombra. Segunda citação. Segunda citação. O lugar de adoração que Deus escolheu. Qual é o lugar? Parágrafo 35. Amém. Aleluia. Awesome. 35 a 36. Agora, quando uma sombra é projetada sobre a terra, podemos dizer que se tratava de um homem ou de uma mulher, de um animal ou de alguma outra coisa, porque o ser em questão projeta a sombra no chão. Se tiver sol, se você ficar de pé, vão notar que tem algo, aí uma sombra, por saber se é sombra do animal, do homem ou mulher, é o que ele está dizendo aqui. Porque, e à medida que a sombra se encurtece, fica curto, a sombra é o negativo. A sombra é o negativo. E ele não pode haver o negativo sem que haja o positivo. Quer dizer, não pode existir sombra aqui se não tiver aqui alguém. Estão a entender? Quer dizer, o animal era sombra. Só que aquela era sombra, não era real. Jesus, ao vir, o Novo Testamento era sombra. Quer dizer, não pode haver sombra se não existe algo real que reflete a sombra. Ok. Para disse. Então, não pode haver uma sombra sem que haja a realidade. Ponto. Quero com isso dizer, je vais dire, donc, quando o positivo se aproxima do negativo e o negativo é engolido pelo positivo. Quer dizer, quando é 12 horas, você vai notar que a tua sombra desaparece. Por quê? A realidade da pessoa engoliu a sombra. Amém. Ouça. Branham disse, a sombra, quando se junta com a realidade, é isso que produz o positivo. Quer dizer, há o negativo e há o positivo. A sombra é o negativo.
Jesus é o negativo. O Cordeiro é o negativo. Ouçam. E se todas as coisas que a Bíblia fala eram sombras das coisas vindouras, alors, par conséquent, Christ, Jésus était l'ombre des choses à venir. No entanto, Cristo, Jesus, era a sombra das coisas vindouras. Amém. Do mesmo jeito que o Cordeiro era sombra, Jesus era sombra. Amém. Até ali tá bom? Já se explica por que ele não quebrou a cabeça da serpente. Só quebrou a coluna vertebral. Porque ele era quem? Era sombra. Agora, Brana disse claramente no escutaio que os dois testamentos eram sombra desse dia. Quem esmagou a cabeça da serpente? Quem fez a expiação? O sangue caiu por quê? Qual é a utilidade do sangue? Esse é o desafio da mensagem. Ok. Agora então, pastor, o sangue de Jesus. O que o sangue fez? Vamos falar segundo Brana. O que o sangue fez? O que o sangue fez? O que o sangue fez? Como eu amo Brana, que Brana me fala. Avancei, papá. Antes de avançar, vou ler as almas em prisão. Parágrafo 139. Les âmes en prison, parágrafo 139. Ouçam aqui. Antes de eu ler o que eu queria ler. Ouçam. Estão vendo, irmãos? Nesse livro da redenção se encontrava todos os redimidos. Se trouvait tous les rachetés. Era o livro da redenção. C'était le livre de la rédemption. Ouçam. Et tout ce qu'il avait, tout ce qu'il avait racheté était inscrit dans ce livre. Todos os redimidos ou os salvos estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Ouçam. Ponto. Elle, quem? Jesus. Il ne pouvait pas les racheter à la croix. Ele não poderia les resgatar na cruz. Branham justifica. Car ils étaient déjà prédestinés dans le livre de l'agneau. Jesus não podia resgatar ninguém na cruz, porque os redimidos estão no livro da vida do Cordeiro. Estão a entender? O livro da vida do Cordeiro é o livro de 7 selos. É a mesma coisa. Jesus na cruz. Amém. Não redimiu ninguém. Brana fez o quê? Já que o sangue não redimiu, o que é que o sangue fez? Vamos ler. Ouçam devagarinho, ouçam. Ouçam. Na pregação, Job, servo de Deus.
Pregação Job, servo de Deus. Pregado dia 23 de fevereiro de 1955. Parágrafo 36, parágrafo 43. Há uma mensagem. Tem que amar a mensagem para aceitar essas coisas aqui. Amém? Amém. Branham, le sang à la croix. O sangue é o quê? Porque Jesus não redimiu. Ok. Você falou, não discutimos. Agora sangue. 36 e parágrafo 42. Eu não sei se vocês vão crer essas coisas. Vamos crer mesmo. Olha como é que ele começa. Voici la chose, saisissez-la. Está aqui a coisa, captam a escritura. Brana é profundo. Voici la chose, saisissez-la. Está aqui a coisa, captam. Quantos vão captar? Eu vou captar. Aleluia. Voici la chose, saisissez-la. Está aqui a coisa, irmãos. Está aqui a coisa, a resposta. Saisissez-la. Chaque homme, cada homem, ou chaque femme, ou cada mulher, qui a été une fois amené sous le sang de Jésus, que foi levado embaixo do sangue de Jesus, cada homem e cada mulher, que foi levado embaixo do sangue de Jesus. Okay. A citação existe, por isso que eu dei parágrafo. Existe. E dei a data que foi pregada. Às vezes eu vejo essas coisas e digo, meu Deus, isso aqui tipo, são coisas tipo que não existem. Mas existe. É brana e a gente não tem como dar a volta. Chaque homem, cada homem ou cada mulher que foi levado uma vez debaixo do sangue de Jesus Cristo, ele ne devait pas avoir crainte, não devia ter medo. Il devait croire à chaque parole que Dieu a prononcée dans la Bible. Devia crer a cada palavra que Deus pronunciou na Bíblia. Oh, il croira à chaque parole. Ele crerá a toda palavra. Dieu, Deus, Deus, attiré des veines de Jésus, Deus tirou das veias de Jesus le sang, o sangue. Oh! Jéhovah seul nous a empathie. Jéhovah, nous admirons. Il a tiré le sang des veines de Jésus. Il a étalé cela comme un tapis. Ele tirou o sangue de Jesus e estendeu aquilo como tapete. Que nous retournerons à la maison en marchant dessus. Como tapete que vamos pisar. O sangue de Jesus como tapis que nous allons piétiner à retourner à la maison. Que vamos pisar. O sangue de Jesus, vamos que? Pisar indo em casa. Ouçam. Ouçam. Job, il s'est juste assis sur les cendres quand il y a eu des problèmes. Job sentou nas cinzas quando teve problema. Un homme sincère qui avait la foi de la parole de Dieu, um homem sincero, com a fé na palavra de Deus. Et la parole de Dieu lui avait montré le chemin. E a palavra de Deus lhe mostrou o caminho pour retourner à la maison.
para voltar em casa. Ouça. Le sang versé de Jésus, o sangue derramado de Jesus, vírgula, le tapis, o tapete, vírgula, le paillasson de bienvenue à la porta, o pano de chão da porta. Não estou a inventar, irmão. Aleluia. Não estou a inventar. Por isso vos dei escritura e a data. Branham primeiro chama de tapete, depois chama de pano de chão da porta. Irmão, Sacudir a poeira. é duro, isso é duro. Aleluia. Oh, glória. Ouça. Avança, papá. Le sang versé de Jésus, ou de l'agneau, o sangue derramado de Jesus, ou do cordeiro, como vocês querem. Le tapis, o tapete, vírgula, le paillasson de bienvenue à la porta, o pano de chão de boas-vindas na porta. Ouçam. C'était le sang versé. Era o sangue derramado. Papá Malone. C'est ça, non? Tá acompanhando aí? Ah, tá aí. Le tapis. Não. Le tapis. Le paillasson de bienvenue à la porte. C'était le sang versé. Hein? O tapete. O pano de chão. Irmão, isso é duro. Isso é duro. Não pensam que é simples. É duro. Só que é profundo. Posso? C'était le sang versé. Era o sangue derramado. Ele não para por aí. Para me dizer amém. Ele depois diz: le tapis de bienvenue, o tapete de boas-vindas, pour le retour à la maison, para o retorno da casa. C'était le sang versé du Fils Jésus. Era o sangue derramado do Filho Jesus. Amém. Esse aqui. É tapete, hein? O sangue derramado de Jesus era tapete de boas-vindas. Agora vou perguntar. Vou perguntar. Tudo bem. Que é tapete de boas-vindas. É tapete de quem é? Amém. Espera. Amém. Espera. É tapete de quem? Vamos ler. A comunhão pela redenção. Parágrafo 87. A comunhão pela redenção. Parágrafo 87. Amém? Amém. Sangue de Jesus é tapete. Sangue de Jesus é pano de chão. Na porta. Essas coisas é duro. Branham tipo não existe. Não sou eu, hein? São os termos que Papá Branham diz. E a gente não discute. La comunhão para a redenção. 87. Nossa. Comunhão com Deus, pastor? A comunhão pela redenção. Já? Podemos ler? Amém. Je me rappelle como mes empreintes sont sur cet hôtel. Eu me lembro como é que as marcas estão nesse altar. Je me rappelle les années ici à ton service. Me lembro dos anos aqui trabalhando. Branham está falando dos anos que ele trabalhou no Branham Tabernáculo. Je me rappelle l'ange qui m'a rencontré ici. Eu me lembro do anjo que me encontrou aqui. Je me rappelle les paroles qu'il a dites. Me lembro das palavras que ele disse. Ponto.
Ouçam. Je viens maintenant. Estou a vir agora. Contra cette puissance demoníaca de dúvida. Contra esse poder demoníaco de dúvida. Dúvida de quê? Branham primeiro ataca o poder demoníaco de dúvida. Sangue de Jesus. Branham já atacou. O poder demoníaco de dúvida. De n'importe quelle manière. De qualquer maneira. Ouçam. Je viens. Estou a vir. Par le sang de Jésus. Estou a vir. Pelo sangue de Jesus. Ouçam. Ponto. Je marche sur ce tapis de bienvenue qui a été étalé pour moi. Ouçam. Não estou a inventar a escritura. Vou traduzir. Ouçam. Estou a vir pelo sangue de Jesus Cristo. Ponto. Estou andando nesse tapete de bem-vindo que foi estendido para mim. Amém. Amém. Sangue de Jesus e tapete de Branham. Está escrito. Quem quiser mais, posso imprimir isso aqui e trazer no domingo para vos dar. Amém. Sangue de Jesus não expiou pecado. Foi derramado como tapete de Branham. E Branham anda em cima do tapete. Amém. Agora, Papa Branham, vou só ler 2 citações e vou terminar. Já que o sangue não expiou o pecado, o que vai expiar o pecado? Essa é a pergunta. Porque, pronto, Jesus, animal, não. Jesus também é? Não. Então, Papa Branham, fala. Fala. Para nós sair, fala. Vamos ler. Podemos ler? Amém. Oh. Onde é que eu meti isso? Não me diga que eu esqueci isso. Não. Ok. Quer dizer, vocês creem que o sangue do Cordeiro não tirou pecado. Por isso que o adorador, ao ir adorar, isso tem que entrar, tem que ficar aqui e aqui. Porque você vai receber pregadores aqui que não creem nisso. Oh não, está falando que sangue de Deus tem poder. Tapete. Nós todos, para ir em nossas casas, metemos algo na porta. Amém. Aquilo que está na porta, é a porta? Não. É caminho. Está no caminho. Por isso, Jesus foi embora claro. Eu sou o caminho. Vosso problema é que querem lhe meter como destino. Ele embora caminho. Jesus é o caminho. Ok. Agora, Branham, o sangue de Jesus, já que não expiou, o sangue de Jesus, Jesus na cruz não esmagou as cabeças da serpente, só quebrou o rim, lemos. O sangue dele é tapete de bem-vindo para ti, onde você está a andar. Ok. Então, o que expia o pecado? Festa das trombetas. La fête des trombettes. Parágrafo 200. Podemos ler? Ouça.
Le message du 7e ange. A mensagem do 7º anjo. Quem é o 7º anjo? William Branham. Isso aqui, todas as igrejas da mensagem creem. Todos eles creem isso aqui. Le message du 7º anjo. Apocalipse. Ok. Agora ouçam o que ele vai dizer. Le message du 7e ange. A mensagem do 7º anjo. Sous la même trompette. Pela mesma trompete. Exactement la même chose en tous les points. Exatamente a mesma coisa em todos os cantos. Le même son. O mesmo selo. C'est pourquoi. É para quê? Amém. A mensagem do 7º anjo. O mesmo selo. É para quê? Ouça. Appeler les gens. Chamar as pessoas. L'épouse. A esposa. A sortir da tradição pentecostista. A sair da tradição pentecostal. Amém. Primeira coisa é isso aqui. Param já de orar, bater palma. Isso não está na mensagem. Senhor Deus, isso aqui é lá na pentecostal. Estou ouvindo muito aqui. Hora de oração, Senhor. Isso aqui é lá. Na mensagem, não. Oração é falar com Deus. Quem é que fala? Papai, me dá pão. Quem? Papai, eu quero isso aqui. Papai, me dá. Essas tradições, deixa lá na Universal que pensam que barulho assusta o demônio. Pai, Senhor, vais alejar. E a igreja não vai dar dinheiro para ir no hospital. Não, para com essas tradições aí. Essa aí é lá da pentecostal. Não, a senhora... Eles fazem depois... Não, nós não cremos nisso. E a mensagem do 7º anjo vem a chamar as pessoas para sair da tradição pentecostal. Os pentecostais não estão só lá fora da Assembleia de Deus, não. Há até pentecostais na mensagem. Pessoas que creem a mensagem tipo pentecostal. Quer dizer, carnal. Le message de cette manche, c'est pour appeler les gens à sortir, para chamar as pessoas a sair. A sortir da tradição pentecostista. A sair da tradição pentecostal e da tradição do mundo. Quer dizer, lhes tirar da tradição pentecostal e da tradição do mundo. Quer dizer, o mundo tem a forma dele de crer. Os pentecostais também têm a forma deles de crer. Quando você aceita a mensagem, tem que tirar a tradição do mundo e tirar a tradição dos pentecostais. É a tradição do mundo. Por se tornar para virarem vers la véritable expiação. Para virarem para a verdadeira expiação. Ouçam muito bem. A mensagem de Branham é para nos tirar da tradição pentecostal e do mundo para nos virar na verdadeira expiação. Ouçam. Pour se tourner vers la véritable expiation, virgule, la parole, virgule, Christ personnifié ici, parmi nous, para se virar na verdadeira expiação. Cristo, vírgula, a palavra feita carne aqui. Estava entendendo? A verdadeira expiação, o que expia pecado, nem é sangue de Jesus, nem é sangue de animal, mas é a verdadeira expiação. A palavra
feita carne aqui. Não lá, aqui. Estão a entender? Não é nem o sangue de Jesus, nem os cordeiros, mas é a palavra feita carne aqui. E pergunto, quem é a palavra feita carne aqui? É Branham. É Branham que perdoa pecado. Amém. Só que isso aqui é tão duro que não vou aceitar. E onde é que eu meti isso? Amém. Ai. Acabei perdendo a coisa. Mas é isso aí. Quer dizer, o sangue... Ok, está aqui. Na pregação. Le Christ identifié dans tous les âges. Cristo identificado em todas as eras. Essa é a última citação. Cristo identificado em todas as eras. Parágrafo 121. Ouça. Se ele é le même hier, se ele é o mesmo ontem, aujourd'hui et pour toujours, hoje e eternamente, il agira de la même manière. Ele agirá da mesma maneira. Quem? Deus. Agora ouçam, Brando. Dieu est dans une chair humaine maintenant. Deus está numa carne humana agora. Ouçam. Agissant et rachetant son peuple. Agindo e redimindo o seu povo. Entenderam? Quando? Agora. Está claro? Deus está numa carne humana agora. Agindo e resgatando o seu povo. Quer dizer, o perdão de pecado é cobrado. A verdadeira expiação é cobrada. Não é que Jesus é falso, só que é tipo. É, e não é a realidade. Só que nós na mensagem colamos tanto tipo. Quer dizer, do jeito que nos pregaram a coisa, não nos ensinaram. É esse o problema. Por isso o Branham disse, tem que ter sempre alguém com um ministério de ensinador para meter as coisas como devem ser. Por quê? Se você não receber um ensinador, alguém que te leva, te pega, vais criar confusão. E é isso que acontece em maior parte das nossas igrejas. Por isso, quando eu disse da vez passada aqui, que eu tenho mais valor que o sangue de Jesus, aqui aceitaram, mas em Benguela era barulho. Mas eu não preguei na vossa igreja. Não, mas está na internet. E depois? Não, só que na internet todo mundo vai dizer, sim, o objetivo agora é esse. Eu não queria meter pregação na internet. Não gosto tanto de parecer assim. Mas há necessidade de corrigir muita coisa. Porque há muita coisa que foi pregada, tipo, é verdade. E as pessoas ficaram com aquilo na cabeça que está a ser difícil tirar. Irmão, deixa. Está a ser difícil. Sabe que Jesus está perto? Para o chão. Isso é blasfema. É blasfema. Leçon. Oui, leçon. Pour toujours leçon. Que é leçon? Sangue. Sim. Mas o sangue é tapete. Amém. Que Deus vos abençoe.